Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Pois bem, meus caros amigos, amigas, aqueles que me dão a honra de acompanhar no meu canal do YouTube, irei hoje pontuar algumas coisas, dar a minha visão, a minha opinião acerca desta crise que a humanidade está passando, ou seja, a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. O que eu vou falar aqui é um resumo do que eu venho pensando, do que eu tenho escrito. E aí, para quem não sabia, eu tenho um blog que se chama No Divã das Palavras, que nos últimos dias eu tenho escrito quase que diariamente, de maneira que eu passo um tempo escrevendo, outro tempo gravando vídeo. E hoje eu estou retornando ao vídeo. De maneira que o que eu vou falar aqui é, de alguma forma, vocês vão encontrar lá no meu blog, No Divã das Palavras. Então eu vou tentar sintetizar algumas coisas aqui. E a minha contribuição é o melhor que eu posso fazer nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando. Pois bem, como eu tenho dito, vou repetir aqui, essa crise, que é uma crise planetária, que é uma crise global, ela nos colocará em xeque, exigindo saber quem afinal nós somos. Somos ainda gente? Somos mesmo do bem? Porque uma coisa é você se postar, por exemplo, ir para a igreja aos domingos, se deixar postar com a Bíblia na mão e dizer que está na igreja, que você está orando e que, portanto, você é uma pessoa do bem. Essa crise, ela vai revelar quem nós somos, as nossas máscaras. Outro ponto, essa crise vai também colocar em xeque, cobrar, desafiar. O que nós temos? O que nós temos a nível de estrutura? Não só a estrutura psicológica, a nível de indivíduo, a nível da individualidade, a nível também das nossas crenças. O que nós construímos? Que fé é a sua? Como é que você se relaciona com o sagrado? Eu escrevi, por exemplo, ontem, que mão te segura? Que mão te ampara? E seja qual for a mão que você está se apegando, ela pode estar sendo fragilizada nesse momento. Por quê? Porque é uma mão antropomorfizada. É uma mão subjetivada. De maneira que nós vamos saber, então, que fé é a sua? Que Deus é o seu? Como é que você se relaciona com esse Deus? O que ele está te dizendo nesse momento? Eu vi alguém dizer assim: eu estou preparada, uma amiga, eu estou preparada para o momento, falando no sentido espiritual. Mas ao mesmo tempo eu olho para o meu passado e fico preocupado com o que eu fiz. Quer dizer, a pessoa está
se dizendo preparada, mas ao mesmo tempo ela olha para o passado e acha que o passado dela pode condená-la. Então, que tipo de amarradio, de nó, você está costurando a sua subjetividade, a sua crença? Tudo isso vai ser colocado em teste. O outro aspecto é o que nós somos capazes de fazer, a nossa capacidade de reagir. Como é que você vai, quais as tuas estratégias para sair dessa crise? E aí entra no campo governamental, né? Qual é a estrutura, a logística hospitalar que nós temos? Hoje, os jornais noticiaram uma matéria que até hoje estou pensando. Essa matéria diz que os Estados Unidos da América estão confiscando máscara, aparelho de respiração, itens essenciais nesse momento para as equipes médicas. Os Estados Unidos estão confiscando, inclusive um carregamento que vinha da China para o Brasil, mais particularmente para o Nordeste brasileiro, na Bahia, foi confiscado. A mesma notícia fala que na França também um carregamento que veio com esses itens, máscaras, aparelho de respirar, foi barrado no aeroporto da França. Esse carregamento ou ia para a Itália ou ia para a Espanha. Então, os países já estão chegando a um nível de desespero. Os Estados Unidos é, nesse momento, o epicentro da crise. Quer dizer, o todo poderoso Estados Unidos está na situação de guerra, correndo atrás do prejuízo, diga-se de passagem, e agora está confiscando compra de equipamentos comprado. Dizem que eles estão lá no aeroporto já, eu dou mais. E a empresa diz, então fica com você. E aí avisa do cancelamento abrupto para quem comprou. Muito bem. Então, a situação é grave. E não é uma situação só na área de saúde. Ela é uma situação também que vai para a área econômica. Ou seja, a nossa civilização, ela está sendo testada. Os nossos amarradios civilizatórios. Quer dizer, é uma crise que ameaça o mundo civilizado como nós conhecemos. Pode ser que o mundo não venha a ser mais o mesmo. E aí você diz, isso é ruim ou isso é bom? E depende do seu olhar. Depende do que você pensa sobre a vida, sobre as coisas. Por quê? Porque uma das coisas que está sendo posta é lições. As lições que nós temos, no mínimo, a obrigação de tirar desse momento. O que essa crise tem a nos ensinar? O que essa crise tem a me dizer enquanto ser humano? Meu processo evolutivo de crescimento espiritual, no meu amadurecimento emocional. Então, é importante que cada um se pergunte nesse momento, o que essa crise está a me dizer? Como, por exemplo, estava ouvindo um comentário que as pessoas nesse período de quarentena, as famílias, os esposos, as esposas, os filhos, estão tendo que se aturar um ao outro, suportar um ao outro. Claro, eu estou falando daquelas estruturas familiares de briga, de desunião. Então um vai tá olhando, tendo que olhar para a cara do outro. Então, essa crise ela veio acompanhada de várias coisas. Como eu tenho falado, o porvir, o que há de vir, não virá sozinho.
E esse vírus, ele não veio sozinho. Ou seja, ele veio acompanhado de muitas coisas. Crise na área econômica, crise na área da saúde, está se questionando os paradigmas da civilização, o que nós somos, o que nós temos, a nossa estrutura psicológica, a nossa fé, né, os parâmetros teológicos também estão sendo questionados. Então está todo mundo no mesmo barco, os pastores, os padres, os umbandistas, os espíritas, os ateus, os líderes políticos, as pessoas comuns, os moradores de rua, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo nível. Então, quais são as lições que essa crise quer nos dizer? Outro ponto interessante é que, de certo modo, um certo estilo de vida está sendo praticamente, pelo menos nesses dias, terminou, acabou. A vida de ir ao shopping, de ir ao shopping, de shopear, de você ir lá na pizzaria, de você tomar um chopp. Quer dizer, aquela coisa do conforto. Uma geração, por exemplo, que foi criada acreditando que tudo tem que ser feito no toque do dedo digital e as coisas aparecem assim. Mas na natureza não é assim. A banana não fica madura porque você está com fome agora. Ou seja, a natureza tem um tempo. Você planta, há um tempo da semente para germinar, para crescer, e você tem que irrigar essa planta até chegar à condição do fruto que você colher. Então, o que está sendo colocado em xeque é o ilusório. É aquela coisa do conforto que está sendo questionado. Mas a natureza continua sendo a natureza. O cachorro continua sendo o cachorro. A formiga vai continuar sendo a formiga. A abelha vai continuar sendo a abelha. E nós? Vamos continuar sendo o quê? Os mesmos? Arrogantes? Orgulhosos? Vaidosos? Prepotentes? Então, são esses aspectos que está sendo colocado para nós. E eu tenho falado, por exemplo, que olhe para a natureza, converse com a planta, que continua sendo planta, com o seu cachorro, que continua sendo cachorro. Ou seja, eles não mudaram, eles permanecem seguindo o ritmo da natureza. E nós estamos seguindo a natureza, as leis da natureza, as leis do universo? Ou nos distanciamos disso aí? Então, é uma crise séria que está mexendo com as nossas estruturas. Não só a nossa estrutura psicológica, espiritual, a fé, o econômico, as nossas relações familiares, o nosso ciclo de amizade. Estamos vendo uns defendendo mais o econômico, outros defendendo mais a vida, ficar em casa, faltar do trabalho. Então, nós estamos diante de nós mesmos. Nós estamos diante da velha humanidade. E uma das coisas que a velha humanidade sempre fez é culpar. O vírus é da China? A culpa é dos governadores, dos prefeitos? A culpa é de quem?
Então, por quanto tempo nós vamos seguir culpando o outro? E por quanto tempo ainda haverá o outro o qual eu vou ter sempre que apontar o dedo culpando? E no momento que eu culpo o outro, que isso é muito fácil, eu estou me poupando de reconhecer, de assumir no que eu estou contribuindo para essa crise. Então é hora da velha humanidade erguer a cabeça ou se ajoelhar, ter a humildade para aprender com essa crise. Até pouco tempo, uma das coisas que mais me chocava é que ninguém estava olhando mais para o outro. Tudo é feito ali com o celular na mão. Você chega no aniversário, as pessoas já não falam mais para o outro, já chega sentando ali no sofá e já utiliza o celular. Ninguém pergunta como é que você está, boa noite, tudo bem? Há um silêncio. Então, sejamos fortes, serenos, porque perder a cabeça nesse momento é a pior coisa. Você pode perder uma unha, perder um dedo, mas não perca a cabeça. Seja sábio. Esse momento exige sabedoria. Cuidado com as coisas que podem lhe inflar de ódio, as discussões frívolas, fúteis, que surgem nas redes sociais, que não nos trazem nada de bom. Só nos traz o tédio, nos intoxica. Então, nós precisamos nos reinventar, uma nova humanidade, um novo mundo, uma nova civilização. Repensar as nossas relações. A relação que eu tenho comigo mesmo, isso é fundamental, com o espiritual, com o universo, com as pessoas. Nós precisamos nos reinventar. Reinventar as novas tecnologias, os novos medicamentos que estão em falta para esse momento desse vírus. Quer dizer, como é que uma humanidade, como é que, em pleno século XXI, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, todo mundo é os Estados Unidos, é os Estados Unidos, está entrando em pânico, porque não está conseguindo minimamente lidar com uma crise. Uma crise que para os estudiosos, isso era previsível. Poderia vir essa crise de um outro tipo, poderia ser um tsunami, poderia ser um asteroide caindo aqui na Terra, que é previsível isso, é esperado isso. Poderia ser um grande abalo sísmico, poderia ser uma guerra, uma terceira guerra, uma guerra nuclear, mas veio um vírus e nos pega de calças curtas. Ok? Obrigado pela sua atenção, continue nos seguindo, um abraço, tudo de bom para você, para sua família, aprenda com essa crise e sigamos em frente. Até mais. Tchau.